Boa tarde, a graça, o amor e a paz de Deus na minha vida, na sua vida, e uma semana muito abençoada. Hoje eu vim trazer para nossa reflexão a passagem de Jeremias 29:11. E a passagem diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês ouviram isso? Deus está dizendo, o próprio Deus está dizendo, Ele tem plano para vocês de prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. A mensagem que eu trago hoje é para dizer que eu e você, e todos nós, na verdade, passamos por vários processos na nossa vida. Processos de perda, processos de dor, processos de uma doença, processos de uma frustração, processos de traição, processos do afastar, processos de solidão, processos de grandes perdas. Mas são só processos, são passagens que temos que viver e experienciar, na nossa vida, que trazem para nós três coisas. A primeira delas, que eu entendo e vejo, e também ouvi uma pregação sobre isso, é que faz a gente conhecer a Deus verdadeiramente. Muitas pessoas, muitos de nós, quando estamos numa fase de muita alegria, muita bênção e só vitórias, às vezes a gente tende a pensar que todas aquelas conquistas é graças a nós mesmos. E às vezes até a gente se atreve a se afastar de Deus, se sentindo empoderados e donos de nós mesmos. Então eu entendo que esse processo de dor, traição, cura, frustração, de perda, de medo mesmo, por algo desconhecido que está por se aproximar, faz com que a gente se aproxime do nosso Pai, faz com que a gente sinta a sede de conhecer e de buscar Deus melhor. E aí tem a passagem de Jó, deixa eu ver se eu encontro aqui, que Jó, ele falou assim, em Jó 42:5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Jó disse isso depois de tudo o que ele viveu e perdeu. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Jó perdeu quase tudo na vida dele. Mas uma coisa ele ganhou ainda mais conhecimento do Pai, conhecimento de Deus. E ele pôde enxergar, ouvir, perceber a presença de Deus, mesmo no momento da sua prova. E ele falou para Deus, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora sim, depois de todas essas minhas dores, eu te conheço pessoalmente, porque eu te vejo, eu te enxergo. Então o processo de dor que a gente passa, as aflições que a gente passa, não são porque Deus as programou para nós, porque Deus não tem planos de desgraça para mim e para você. Deus tem planos de esperança, tem um futuro de prosperidade. Mas Deus às vezes permite essas coisas, permite para que a gente encontre o segundo item que eu entendo que esses processos nos traz, que é a gente encontrar em nós mesmos a nossa melhor versão. Quantas vezes, se você resgatar um pouco da sua memória, quando você passou por momentos de deserto, de vale, de dor, de luta, naquele momento, quando você olhou para trás, você se via diferente de quando você começou naquele processo. Você se vê mais corajoso, corajosa, mais forte, com mais ânimo, diferente, às vezes mais maduro,
para enfrentar os desafios que a vida ainda vai trazer para você. Em algumas vezes a gente consegue vitória, em outras a gente entende que foi uma perda, mas quando na verdade a gente ganhou até mesmo nisso mais força e um outro ponto de vista, né, que a gente começa a enxergar a vida diferente, né, de que a gente ganha não somente quando a gente consegue aquilo que deseja, mas muitas das vezes até quando não consegue a gente tem o ganho do aprendizado, do amadurecimento. Então, a primeira coisa que a gente ganha num processo, né, de dor, de sofrimento, né, quando a gente está passando por dificuldades, é a gente conhecer mais ao Deus que é o nosso Pai. Porque a gente busca, por isso a gente encontra. Porque Jesus fala, né, se você bater na porta, a porta será aberta. Se você me buscar, você vai encontrar. Ele ainda fala mais, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso e alívio. E o segundo item que eu falei aqui é que a gente encontra a nossa melhor versão em nós mesmos. Se a gente tivesse só momentos de festas e comemorações, certamente a gente ia virar uma pessoa egoísta e não olharia em volta e não daria valor às vitórias, porque a gente não conseguiria ter a esperança das perdas. Então a gente começa a ver em nós que nós somos capazes, como seres humanos, de sermos melhor do que nós fomos ontem, a cada dia, né? Amanhã melhor que hoje, hoje melhor que ontem, como seres humanos, de olhar para o lado e não olhar só para o nosso umbigo e saber que tudo que a gente faz interfere no outro também. E por último, né, em terceiro lugar, e não menos importante, a gente percebe que nós somos transformados, e você viu numa pregação maravilhosa, nós somos transformados em evidências da existência, da força do poder de Deus. Porque Deus, depois que a gente passa desse processo, Ele cura, Ele sara as nossas feridas do corpo ou da alma. E ali fica apenas uma cicatriz. A diferença da cicatriz para a ferida é que a cicatriz não dói mais. Ela é apenas uma marca de que nós, com a ajuda de Deus, tivemos a força para superar o momento de dor. E hoje a gente olha para a cicatriz e fala, eu venci e não dói mais. E a cicatriz é a evidência da força do poder de Deus na sua vida, que te mantém até hoje de pé. Se você está aí, se você está respirando, você é uma evidência do milagre do poder de Deus que te mantém firme até hoje, mesmo depois de você ter passado por tantas lutas e por processos às vezes tão dolorosos. Eu venho te convidar no dia de hoje para que você não esconda as evidências da atuação do poder de Deus, para que você não esconda esse melhor de você mesmo que você encontrou quando você passou por período de dores, e que você não esconda esse Deus maravilhoso que você encontrou. Um Deus presente, um Deus que tem misericórdia, um Deus que tem amor, um Deus que te enche de esperança, uma esperança que não morre, que não acaba, independente do que você passa. Jesus diz, jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. É desse Deus que você tem que ter coragem de falar, para que outras pessoas que venham passar pelo mesmo processo que você possam ouvir de qual é o motivo da sua esperança. Por último, eu vou deixar aqui 1 Pedro 3,15, que faz esse convite para mim e para você. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, da esperança que te move, da esperança que te levanta todas as manhãs dessa cama, mesmo que seu corpo não queira reagir, levantar. Testemunhe desse Deus que te faz levantar todas as manhãs
com a esperança que só nele se pode encontrar. E que essa esperança, essa paz, esse amor, essa misericórdia não fique só em você, mas transborde a assunção de Deus para que vejam a glória dele na sua vida e queiram também conhecê-lo melhor. Um beijo no coração e uma semana abençoada.